tentei salvar a live no IGTV, porque agora não tá dando mais a possibilidade de fazer o download direto. Tá dando erro. Tomara que dê certo. Agora é só você aceitar aí, Carlos. Agora estou ouvindo. Pronto, tá? Então vou voltar na pergunta lá do Gustavo. Eu vou ler um pouco mais devagar também. Por favor. O Gustavo Nogueira ele diz assim: sou doutorando do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada e estudo Beckett. Em um dos Acho que eu manuscritos conheci o do romance. Gustavo. Acho que eu conheci o Gustavo na disciplina do Jorge e da Sandra, se não me Hum, engano. Foi uma disciplina que em, um teve dos, muitos professores. em um dos manuscritos do romance Molloy, Beckett nomeia um personagem que não aparece como Abdil, que não aparece como Abdil, que invertido libido. Depois de diversas hesitações, o que entra no texto é o Abdil mesmo. Esse tipo de variação é sistemático em seus manuscritos, passando por nomes de cidades, de rios, de figuras mitológicas, etc. É um tanto o caso do próprio Godot e God. Gostaria que você comentasse sobre os caminhos de se trabalhar essas estratégias de desestabilização referencial que um autor simultaneamente convida a uma interpretação e impede sua confirmação, deixando o leitor com um caminho de significação aberto e fechado ao mesmo tempo. E o Gustavo, Gustavo disse que é de lá mesmo que ele te conhece. Gustavo, eu não acredito em interpretação fechada. Eu acho impossível isso. Que qualquer espaço semântico seja fechado dentro de uma obra de arte é, cuja base seja a palavra. Né? Se até mesmo na pintura, nas artes plásticas, que são coisas mais palpáveis, pegáveis, mensuráveis, tem peso, tem medida, né? É difícil você fechar uma interpretação. Imaginem uma obra literária, né? É muito complicado isso. Então, eu não acho possível que se feche. Por exemplo, a sua pergunta, de certa maneira, ela completa um pouco a do Odemir quando ele fala da questão dos personagens com nome masculino e feminino. Tem um livrinho que eu separei aqui, que Só teria pro mostrado. pessoal que não tenha visto a pergunta, o Ademir acabou de perguntar qual a relação entre nomes femininos e masculinos em Proust. O autor É, converteu nomes masculinos e femininos no romance? de certa maneira, sim, porque tem um livrinho aqui, que eu Hum, separei, sim. é, o nome dele é O Método Albertini. Tá? É um livro só sobre o nome Albertini. Uhum. É, tem muitas coisas interessantes aqui. De longe, é o nome mais citado no livro. Uhum. É, e uma observação que a autora faz é que o nome aparece 2.363 vezes no livro, Uhum. Albertine. É, a própria Albertine está presente ou mencionada em 807 páginas da edição da Pleiade, né, de 1989. É, e na maioria das cenas ela está adormecida. Aí vem a pergunta do Odemir. Albertini, a primeira entrada desse livro, o método, que ela chama de método, né? Ou seja, se é um método, ele tem um objetivo. Esse nome tem um porquê. Ele quer fazer alguma coisa dentro do livro. A primeira entrada ela diz: Albertine, o nome, não é comum para uma garota na França, embora Albert seja usual para meninos. Uhum. Ou seja, aí vem todas aquelas coisas, né, que se diz né, do Romain Clef, né, que seriam o,
um amante do Proust, né? O Albertine. Tem até a história do iate, né? Que ele teria prometido dar um iate para ela e deu um avião para ele. Enfim, essa coisa de procurar personagens reais, pessoas da vida real no romance, nunca foi um exercício. Eu não desprezo nenhum tipo de opção interpretativa ou exegética, nenhuma. Para mim, tudo é válido. Né? Mas cada um tem as suas escolhas, as suas preferências. A minha escolha nunca foi essa. Eu nunca quis procurar na biografia do Proust as respostas para o livro. O que mais me interessa em Em Busca do Tempo Perdido é o próprio Em Busca do Tempo Perdido. Ó, o É nele que eu quero encontrar Gustavo, as respostas. o Gustavo disse aqui, em relação à pergunta dele, né? O que ele diz é que no sentido de que, por exemplo, há figuras alegóricas claras em algumas obras, enquanto há esses nomes que ensaiam uma referência, como Godot, God, mas a alteram na própria grafia. Mas não, a alegoria aí já é uma coisa diferente, né? A alegoria, ela, a meu ver, uma alegoria não fecha uma interpretação. Né? Até porque há várias. Para mim, é muito. Na minha humilde opinião, é muito claro que o Hans Castorp é um personagem alegórico, né? Na Montanha Mágica. E Uhum. quando eu disse isso para o Jorge de Almeida, que é meu orientador, pelo qual eu tenho imenso respeito, carinho, um afeto enorme, uma grande sorte de ser orientando dele, pelo cavalheiro que é, pelo profissional que é, por tudo que é. E o Jorge, para mim, era uma coisa tão assim, um martelo batido, que o Hans Castorp era uma personagem alegórica, e o Jorge me disse: não, não é. Aí eu falei: como não é, professor? Eu falei: não, não é. Não é. Ele não é alegórico, porque ele muda. Né? Mas aí eu comecei a pensar: mas será que se o personagem mudar, ele deixa de ser alegórico? Aí comecei a pensar num monte de personagens assim. Mas aí vem o grande professor que ele é. Né? Não é porque ele é meu orientador, é porque ele é o Jorge de Almeida, né? Ele virou para mim e disse: na minha opinião, né, e ainda disse: eu posso estar enganado, mas na minha opinião, né, ele não é alegórico. Veja Uhum. só. Né? É, talvez seja difícil dizer isso do Adrian Leverkusen, o Dr. Fausto, do Thomas Mann. Ali Uhum. a alegoria é muito forte, né, do nazismo. Mas mesmo assim não é fechado, porque a maneira de você interpretar a alegoria também é aberta. A alegoria não fecha, né? A alegoria não fecha a questão. Não é uma alegoria, ela é um recurso interpretativo, ela não é o único recurso. Uhum. O Ademir perguntou aqui: como pensar a transformação da identificação dos personagens burgueses quando se tornam nobres e passam a ser chamados por seus títulos? É, aí tem um livrinho que eu também separei, que eu queria mostrar para quem quiser ir além. Esse livro, para mim, é um livro de estudo proustiano. Assim, embora seja um livro de história, mas é um livro para quem quer estudar Proust mesmo. Uh, será que eu utilizo aqui? O nome do livro é A Barreira. O nome do livro é A Barreira e o Nível. Uhum. Qual é o autor? Uh, Jorge Poulet. Não, não é Jorge Poulet, não, perdão. Jorge Poulet é um outro autor. Peraí, acho que está aqui.
Falei tanto disso que agora perdi disso. Edmundo Goblet, o nome do autor. A Barreira e o Nível. Edmundo Goblet. O que acontece é o seguinte: esses personagens, quando eles ascendem para a aristocracia, especialmente através do casamento, ou herança, ou alguma peripécia narrativa, o Goblet diz o seguinte: eles se traem nos seus gestos, nos seus hábitos, nos seus gostos. Um exemplo muito claro disso, o mais anedótico deles, para mim, é a Madame Verdurin. Ela se torna uma Guermantes. Quem poderia imaginar que ela terminaria o romance como a Duquesa de Guermantes? Mas ela não deixa de ser a mulher que tem muito dinheiro e não tem nenhuma nobreza, nenhuma finesse. Ela se trai o tempo inteiro, ela é maledicente, ela tem uma maneira, ela tem gosto para a arte e por muito tempo eu duvidei desse gosto dela pela arte, mas hoje eu encontro elementos no livro que confirmam. Ela realmente ela se emociona, ela se comove sim com as coisas da arte, mas de uma maneira cafona, de uma maneira exagerada, vamos dizer assim, né? Ela é uma personagem meio barroca, né? Vamos dizer assim, né? E não há dinheiro ou título que consiga tirar isso dela, né? É uma questão que uma vez o Felipe Mauro disse muito bem numa mesa da qual participamos, em Tapetininga. Na primeira mesa que fizemos em Tapetininga, Carlos, do grupo, em que ele falou da questão das aparências e essências no romance. Uhum. Então não há aparência na Madame Verdurin que vá modificar a sua essência. Não tem jeito. Ela vai ser sempre aquela mulher exagerada. Ela jamais terá a leveza e o charme, a elegância, a noblesse da Oriane. Jamais terá, né? Entendi. Eu gostava que ele agradeceu a resposta. Eu que agradeço, Gustavo. Prazer ter contato com você de novo. E espero que quando o fim do mundo acabar, todos nós possamos nos encontrar de novo na Fefelete. Uhum. Mais alguém tem alguma pergunta? Se você quiser falar mais alguma coisa a respeito dos nomes ou apresentar mais algum livro pra gente. Não, assim, Você apresentou diversos livros em francês. Tem algum, além do seu dicionário em português aí, que a gente possa encontrar mais facilmente? nossa, infelizmente, olha, aqui tem esse livro. Foi um grande susto para mim. Eu até comentei contigo, né? Sim. Se você já é um estudioso de Proust, se você já leu Proust, sabe, O Caminho das Pedras, leia esse livro para exercitar um pouco a catarse, o terror e a piedade. É uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, né? Assim, e eu não, sinceramente, nesse caso aqui são os ossos do orifício, né? Porque é um trabalho orientado pela brilhante Leda Tenório da Mota, né? Que tem um livro maravilhoso, A Violência Sutil do Riso,
né, sobre Proust. Aqui, em português, tem o maravilhoso Proust e os Signos, do Deleuze, né, que eu tinha Uhum. separado também. Agora, um livro que eu uso muito na minha tese é esse aqui, e cita mais Proust do que qualquer outra coisa. E é um livro de teoria do direito, né? Tratado da Argumentação. Tratado da Argumentação, do Caim Perelman, a nova retórica, né? Uhum. É, esse livro ele cita o tempo inteiro Proust, especialmente para quem quer entender o caso de Dreyfus, né? Uhum. E é um livro maravilhoso, muito, muito bem escrito. Uhum. É, Tem esse também do Bart, né? Com o ensaio Proust e os nomes. sim, sim, sim. Esse é o Leitura Grau da depois. Escritura, né? E Uhum. tem esse livro também eu gosto muito, L'Ambivalence Romanesque, Proust, Kafka e Musil, né? Uhum. Que é um livro muito, com muita informação, Ah, muito rico. o Ademir, o Ademir perguntou se você achou conveniente uma atriz italiana interpretar Odete no cinema. Olha, para mim, a Odete no cinema é a Catherine Deneuve. Sempre será a Catherine Deneuve. Né? O Oscar perguntou também aqui. é, eu disse assim, sempre curioso se existe também uma interpretação por trás dos nomes dos lugares, porque só Paris permanece sendo chamado de Paris enquanto os outros lugares têm os nomes alterados. O Barthes fala disso, né? O Barthes fala sobre essa questão da mudança dos nomes de algumas cidades, de alguns vilarejos, e que na verdade tem ali uma intenção poética, né? De ter alguns sufixos e prefixos e montar outras palavras, fazer referências a cores, a tons, temas, mas que isso pouco importa, porque todos esses nomes, no final das contas, eles têm apenas um aroma, que é o aroma França. Uhum, Né? Você pega, por exemplo, Otério, é muito França. uhum, Balbec é França demais. Né? Montjouvin é muito França. Você nunca vai pensar que Montjouvin onde será que é Montjouvin? Será que é na Suíça, na Itália? Será que né, na Alemanha? Não, é claro, é França. Né? Então, é, um desejo, eu acredito, de retratar uma França que está se despedindo, né? Apenas nesse ponto, é um romance que parece um pouco com E o Vento Levou, né? É um romance do fim de uma época, de uma era, né? Apenas neste ponto, hein? Que, que essa heresia não vai além disso. O romance da Mar... o filme, eu amo o filme que o Vento Levou, acho um filme maravilhoso. Mas o livro é lamentável, né? bom, acho que se não tiver mais alguma pergunta, quiser falar alguma coisa para a gente encerrar. Não, olha, é, aos meus colegas enfim, eu não posso é, oferecer meu acervo para todo mundo, mas eu tenho muitos livros, eu não paro de comprar livros sobre Proust. A última contagem que eu fiz são 780 e poucos livros. Acredito que até o fim do doutorado serão mais de 1000.
só de edições da Recherche, eu tenho 11 edições da Recherche. Claro que por causa das introduções, né, das notas e tudo, e eu quero dizer aos meus colegas da USP que todos, todos esses livros estão à disposição para pesquisa, para xerox, para o meu desejo é compartilhar essa religião, essa dedicação que eu tenho com Proust, esse amor que eu tenho por essa obra, por esse livro que mudou a minha vida, e muda todo dia. É uma relação. Eu costumo dizer que muitas coisas passam na minha vida, muitas coisas vão e vêm. Eu tenho um grande amigo com o qual eu converso pelas madrugadas afora, e eu passei por alguns problemas pessoais no ano passado, e eu gravei um vídeo. Eu estou fazendo essa série de vídeos ainda, apresentando cada um dos volumes da Recherche. Eu fiz o primeiro, e A Sombra das Raparigas em Flor. Agora eu vou gravar um para o Caminho de Guermantes. E quando eu fiz esse primeiro, mandei para ele, eu fiz na escadaria da Biblioteca Nacional no Rio. E eu tinha acabado de me divorciar. E eu estava muito triste, né, por causa dessa situação. E aí esse meu amigo me disse o seguinte: você não precisa ficar triste por causa de nada, porque você não é de ninguém, você é do Proust. E foi uma coisa que me emocionou muito, porque tanta coisa mudou na minha vida nos últimos 20 anos. Meus pais se foram, eu mudei de cidade, vim para Goiânia para me recuperar, estou voltando para São Paulo agora em junho. Morei um ano no Rio, tanta coisa aconteceu, mas só uma coisa não muda: Proust, e o que ele é em mim, né, e a força que ele tem em mim. Isso não muda nunca. Muda o que ele faz comigo, né? Muda o quanto ele me faz crescer, me faz querer viver, né? querer continuar com ele, né? Querer tê-lo perto de mim sempre, né? Essa devoção infinita, que eu nunca terminei de ler o livro, né? Porque eu termino num dia e começo no outro. Literalmente eu começo no outro dia, eu começo a ler de novo numa outra edição. E sempre que eu leio, eu estou lendo pela primeira vez. Então fica o meu convite e o meu agradecimento a ele, né? Bom, e eu deixo aqui meu agradecimento a você também por ter aceitado o convite. Agradecimento a todos que participaram aí. Esses vídeos que você falou tem no seu IGTV, né? Sim, o Ademir pediu. Ótima lembrança, Ademir. Fala do Fernando Isso, é Pi. verdade. O Fernando Pi, que nos deixou há poucos dias. Olha, o Fernando Pi foi a tradução que eu utilizei para compor o dicionário Proust. Porque na época a editora Globo não tinha feito a revisão que hoje está realizada, e muito bem feita, dirigida pelo Gália Matos e por outros professores da USP. Hoje a edição da Globo é uma edição completa, confiável e anotada. É a melhor edição que nós temos, mas na época não era. Era ainda a tradução feita a partir da edição da Pleiade de 1948, em 3 volumes.
com muitas partes que faltavam, enfim, é uma edição bastante defeituosa. E a do Fernando Pi era baseada na de 1989, né? Quando terminaram de fazer, o Pi foi e traduziu para que o brasileiro, num gesto de muita generosidade, de muito empenho, de muito amor, de muita paixão, só muita paixão pode mover alguém num empreendimento tão grandioso como esse. Traduziu sozinho a edição de 89, né, que é tida como a oficial e definitiva. Então, na época, eu me lembro que troquei um e-mail com o Arthur Nestrovsky, que tem até, ele é organizador de um livro sobre Joyce, né? E Acho você que ele tem esse traduziu livro. também o Proust do Beckett, né? O Arthur Nestrovsky é um grande intelectual. E ele me disse, olha, na época eu não tinha francês nenhum, e ele falou, olha, quem quer estudar Proust em português, obrigatoriamente tem que estudar a edição do Fernando Pi. E foi essa edição que eu utilizei para fazer o dicionário Proust. Então, assim, quando eu soube da morte do Pi, eu fiquei muito comovido e imediatamente escrevi um texto, saiu em vários jornais, saiu no São Paulo Review, saiu no Rascunho, no Jornal Opção, e uma homenagem sentida No site mesmo, No muito Cenáculo também sentida. do Daniel Augusto. Também Sim, saiu. saiu, você providenciou a publicação, porque eu realmente senti bastante a partida dele. O brasileiro gosta de Proust. Né? Nós sabemos. Tá aí uma coisa que eu gostaria de um dia perguntar para o nosso querido Etienne, né? Por que o brasileiro gosta de Proust? Né? Por que nós gostamos tanto dele? Ele Aqueles que responde se um pouco essa aventuram, pergunta. aqueles que se Ele responde um entregam. pouco Né? essa pergunta. Hã? Desculpe. Ele responde um pouco essa pergunta na live que a gente fez, tá no IGTV aqui do Proust Brasil. Mas eu queria que, assim, eu queria que ele me respondesse de uma maneira bem a queima-roupa. Sabe? Por que a gente Sim. gosta de Proust? Porque é tão diferente de nós, né? E quando você assiste ao filme do Raul Ruiz, o Le Temps Retrouvé, aquele mundo é tão estranho ao nosso, né? Aqueles hábitos, aquelas pessoas, aquelas comidas, aquela rotina, aqueles jantares, aquele ambiente, aquele clima, aquela paisagem, é tudo muito, muito, muito estranho a nós. E mesmo assim, como a gente se sente em casa lendo aquilo, a resposta que eu teria é que não é que o brasileiro ama Proust, por exemplo, quando eu vejo os estudos japoneses sobre Proust, eu fico encantado de ver como Proust é lido no Japão, como ele é amado no Japão. É porque Proust fala o coração humano, né? E ele fala de questões que são extremamente universais e inseridas naquilo que é mais universal do que qualquer coisa universal, que é o tempo, né? Porque acaba com tudo. Né? Todo mundo ama, todo mundo odeia. Há romances sobre o ódio, sobre o amor. O Beckett gosta muito de falar sobre o nada, sobre a falta de sentido. Mas tudo isso, o Joyce, né, aquela fome enciclopédica e linda, né, do Joyce, que é um herói meu também,
uma biografia que me fez chorar, né? Quando eu li a biografia do Joyce, eu chorei no final. Foi como se eu tivesse perdido um amigo. Mas a questão do tempo, né? Ter esse nome no livro, né? Em busca do tempo perdido. Quem no mundo, me diga, alguém que esteja nos assistindo agora, alguém que já leu esse livro, alguém que não leu, qualquer pessoa, quem nunca se perguntou, mas que tempo perdido, Sim. sabe? Essa pergunta, ela é de qualquer pessoa vivente. Todo mundo já perdeu tempo na vida, em algum instante. Todo mundo, em algum momento, deixou escapar aquilo que era essencial, deixou escapar aquilo que valia a pena. E todo mundo, algum dia, entregou os seus melhores anos a uma pessoa que não fazia o seu tipo. Então, é humano demais, é próximo demais, é aquilo que o nosso maravilhoso Antônio Cândido diz, é mais realista do que o realismo, é um realismo superior, né? Enfim, eu sempre termino uma fala de Proust, eu termino assim, pedindo que leiam, que deem uma chance, né? O que eu pude fazer para tentar ajudar foi fazer o dicionário. Eu acredito que ele ajuda, todo mundo que já utilizou me disse que ajudou, porque ele é simples, ele é despretensioso, ele não quer ser erudito, ele quer simplificar mesmo. Ele quer ajudar o leitor leigo, ele quer ajudar o engenheiro que quer ler Proust, né? O médico que quer ler Proust, o contador, o porteiro, qualquer pessoa, né? E por essa razão que eu vou fazer a segunda edição, para tentar fazer com que mais pessoas leiam o livro. Porque Você tem data programada para publicação dessa segunda edição? seria esse ano, né? Seria esse ano, mas com esse apocalipse, né, que apareceu aí, assim, não sabe de mais Você nada. não tem mais, você não tem mais nenhum exemplar disso aqui para vender, né? Nenhum. Não tem mais nenhum, mas na estante virtual tem. Eu fiquei até assustado. Tem gente vendendo de R$ 80. Eu achei esse livro a R$ 120. Eu fiquei assim, meu Deus, nunca vendi esse livro nem por 40. Mas por R$ 30, agora tem vendendo a R$ 120. Né, virou uma raridade. Mas se alguém quiser depois pegar o meu e-mail, eu mando o arquivo. Já que está esgotado, eu mando o arquivo, sim. Mas a próxima edição vai ser bem melhor. Eu quero colocar algumas coisas novas, quero aumentar o artigo sobre os nomes, porque eu pesquisei muito também sobre essa questão. Né? O nome próprio me interessa muito, né? Bom, então acho que é isso. Já tomei já quase também metade da outra live. É verdade. Gostaria de agradecer então novamente você ter aceitado o convite, ao pessoal Eu que que agradeço, cara. mandou, pessoal que mandou pergunta, o Gustavo, o Oscar, o Ademir também. Enfim, é isso mesmo. Agradecer novamente, agradecer ao pessoal que acompanhou aqui. As lives estão no IGTV. Não, eu Deu um quero problema agora. aproveitar, Carlos, eu quero aproveitar para parabenizar você, né? Você é um Obrigado. entusiasta de Proust no Brasil, você é uma referência hoje para Nossa. qualquer proustiano no Obrigado. Brasil. Todo mundo sabe que você é um bravo divulgador desse autor.
montar um grupo de leitura no interior do Brasil, né, para ler o livro por Uhum. ano, né, por mais de ano, né, e depois levar professores, pesquisadores para conversar com essas pessoas por 2 anos seguidos, mobilizar a prefeitura, instituições enormes como o SESI, a burocracia que é fazer cultura no Brasil é muito Ah, grande. Então, nem fale. assim, sabe, você não, em termos pragmáticos, você não ganhou nada com isso, você só ganha, né, você ganha pessoalmente, você faz isso por amor a Proust. Por isso que eu digo a você que em agosto do ano passado, né, foi o melhor, foi o dia mais feliz do ano para mim, porque foi Para mim assim, também, bem especial. foi, sabe, um dia inteiro você vê, num domingo, quase 100 pessoas reunidas para falar de Proust, sabe, a tarde inteira, a noite, estendendo a noite toda, e ninguém com cara de cansado, ninguém com cara de tédio, ninguém queria ir embora. Eu lembro que nós terminamos o evento, fomos lá para fora e começamos a cantar Edith Piaf, sabe? Foi Uhum. delicioso, sabe? Foi um dia, foi um dia para o coração, foi um dia para a arte, para a beleza, sabe? Uhum. Que coisa linda foi aquele dia, sabe? E nós devemos isso a você, que organizou tudo isso, né? Que organiza esse portal, que divulga o nosso trabalho, que divulga nossas pesquisas, estimula, tem o respeito de todos nós, a ponto, a ponto do Felipe Vilemar, né, que é o nosso Papa, né, é o Papa para os reclamar que você nunca o chama, né? Ele pensa que você o despreza, mas na verdade Não você é de fica maneira tímido de alguma. chamá-lo, né? Pois é. Foi muito engraçado quando ele disse: esse pessoal do Proust Brasil pensa que eu não existo, eles pensam que eu já morri, né? Não. Nós temos que, por isso que eu te digo, nós temos que fazer alguma coisa esse ano em São Paulo com o Felipe, né? Para uma homenagem ao Felipe. O Felipe Belemar merece a nossa homenagem pelo pesquisador que é, por tudo que ele já fez por Proust no Brasil, pela pessoa Uhum. maravilhosa que ele é. Uma pessoa que eu amo, que eu Uhum. tenho um carinho imenso também. Sim. Muito obrigado pelas palavras. Fico até meio tímido, Que isso, você mas merece. enfim, obrigado. E vamos pensar assim, com fazer um evento com o filho do Vilemar. Vamos Realmente eu fazer. nunca Conte nunca conte chamei porque comigo. eu tinha vergonha, sei lá. Não, O conte cara não comigo. tem respeito. Eu entro em contato com ele, eu falo com ele. Além de mim, tem o Yuri, que foi orientando dele. Tenho certeza que o Yuri falaria também. Uhum, O Felipe está sempre nas reuniões do laboratório. uhum, Nossa, o Felipe é um apaixonado pelo que faz, por Proust. E às vezes eu fico pensando, eu estou envolvido com isso há 20 anos, são 20 anos lendo, estudando Proust. Mesmo o uhum. Felipe, 60, 70 anos Pois estudando é, Proust, sabe? Então, assim, pois é. que maravilha, né? Que ser humano incrível, que Uhum, honra, né? Que honra para nós ter um Felipe aqui entre nós. sim. Nós temos que homenageá-lo. Uhum, Tem que ser um compromisso para esse ano. é. Vamos ver como é que vão ficar agora os próximos meses. Sim. Mas enfim. Então, muito obrigado de novo pelas palavras, obrigado Eu que por ter agradeço. aceitado o convite. E é isso, pessoal. Quem quiser acompanhar as outras lives, tá no IGTV. Eu preciso subir ainda com o Felipe. Espero que não tenha perdido dessa de hoje, porque tava dando um problema, por isso que eu demorei a voltar, mas já acho que deu certo de subir lá no IGTV. E, enfim, é isso. Semana que vem a gente vai ter uma live com o Frederico Diniz, ele vai falar um pouco sobre a tradução do Em Busca do Tempo Perdido para o árabe, né? Que ele está estudando agora o árabe. Se eu não me engano, foram acho que uns 20 anos que demorou para ser feita a tradução ou entre Uau. a publicação. Começou com um professor, daí acho que ele faleceu e depois
outras pessoas retomaram e recentemente foi traduzido, foi publicada essa tradução e o Frederico vai falar um pouco pra gente sobre essa tradução, tá bem? E também mais pra frente tem uma com o Paulo Gustavo, que também é o autor do livro Borboleta Tartaruga, Um Caminho para Proust. Aí é só vocês ficarem ligados aqui na Eu, página do eu Proust tenho aquele livro Brasil. do Paulo Gustavo. Eu tenho aquele livro do É, Paulo Gustavo. é muito bom. Aqui, eu vou até mostrar até ao fundo aqui. Aqui tem, É, aqui tem todas as edições da Recherche. meu Deus. Só tem, Não fique mostrando isso da só tem inveja. Recherche, não tem mais nada. Meu Tudo Deus. aí é em Você Tem Perdido. Olha só.